E nós vamos fazer contato com o professor de Direito Constitucional e titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e da Universidade Estácio de Sá, Lênio Streck. Bom dia, Lênio. Oi, bom dia. Lênio, a gente já tinha programado aqui na pauta para conversa com você a questão da violência política. E antes desse episódio lamentável que ocorreu ontem, né, o assassinato do guarda municipal tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Antes disso, a gente já tinha outros episódios também evidenciando esse cenário com um artefato caseiro tendo sido jogado ali num ato político com a presença do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. Também o veículo do magistrado que decretou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro sendo atingido por fezes de animais, ovos e terra. Também ele relatou está sofrendo ameaças, além de outros episódios também similares. Assusta essa normalização da violência política, Lênio? E assusta, principalmente porque a grande mídia acaba incorporando isso com a velha tese dos dois demônios, né? Essa é o grande problema disso é a normalização. Ela acaba acontecendo quando você equilibra os responsáveis, entende? O André Trigueiro, por exemplo, disse Lula tem que parar e Lula e Bolsonaro têm que parar de insuflar. O Lula nunca insuflou. Então, mas quando o Trigueiro, por exemplo, que é um jornalista com tradição, diz isso, eu me assusto, porque aí levanta aos píncaros a tese dos dois demônios. Ora, se na política Bolsonaro e Lula são iguais, e os dois insuflariam a violência, não tem mais o que discutir. Claro, a população acha efetivamente que é normal que haja polarização. Não existe polarização. A polarização está posta pela violência e pelo modo como reage desde o início, já antes da eleição de 2018, como age o Bolsonaro e seu lado da política. Isso tem que ser dito. É perigoso que você use essa tese de que justifica-se a isso, de certo modo, explica-se com a polarização. Não foi a polarização que gerou a morte do tesoureiro lá do PT, do Foz do Iguaçu, no seu aniversário. Quem gerou tudo foi o modo como o assassino entra e o modo como ele foi provocar, voltou, pegou a arma. Isso tem que ser dito. O resto são justificativas que acabam gerando isto que você me perguntou. Inclusive, nós tivemos ali na eleição de 2018 também a morte de Moado Katendê, né? Também nesse contexto, e desde então os episódios de violência política se multiplicam e de fato não dá para falar que é uma questão de divergência política ou de polarização, né, Lênio? Porque, aliás, o presidente da República, é bom lembrar também que como deputado votou e fez apologia à tortura na ocasião do impeachment da ex-presidenta Dilma. Então, não dá, né? É só um lado que na verdade tem atacado, Lênio. Mas aí é que está, e aí de novo, aí vem uma questão, na linha de créditos e débitos, é mais uma para colocar no débito da justiça. Qual foi o resultado? Você lembra aí qual foi o resultado da denúncia que foi feita contra o Bolsonaro quando ele pegou o microfone, fez com uma arma e disse que ia metralhar todos os petistas? Qual foi o resultado? Conta aí para nós, eu estou lhe entrevistando. Não teve resultado nenhum, né, Lênio? Inclusive também... Mas aí é que está. Quando isto não tem resposta da justiça, absolve ou arquiva, qual é a diferença entre
você disse, vão metralhar todos os petistas e um sujeito pegar a arma e ir lá metralhar um petista. Me diga qual é a diferença aí. Um só pensou ou será que ele não incentivou? Agora, isso tem que ser dito claramente. Vamos dar o nome às coisas. As coisas têm um nome. Não é qualquer coisa que seja qualquer coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa já é outra coisa. Agora, quando mistura tudo isso, todos gastam, viram pardos. Aí sim, aí o André Trigueiro acaba surfando na onda desta falsa onda da tese dos dois demônios. Eu tenho denunciado, embora nós tenhamos falado pouco aqui nesse canal, mas em outros canais eu tenho denunciado fortemente, dia muito, a falsa tese dos dois demônios. Escrevi textos, inclusive, sobre a falsa tese dos dois demônios. Escrevi, inclusive, a tese, criticando jornalistas e jornaleiros, sobre a tese de quando o sujeito começa a frase assim, que é o uso da oração adversativa. Você sabe que a oração adversativa começa com mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, toda vez que um sujeito começa a frase assim, o governo Bolsonaro, aí critica, pode esperar que venha um mas o do Lula também. Mas o da Dilma. Pronto, aí você equilibrou, criou a tese dos dois demônios. Isso tem que ser dito todos os dias. Inclusive, a gente tem abordado essa questão, né, que a gente chama aqui habitualmente de falsa simetria, que também nas redes sociais eles chamam de doisladismo, né, como se fossem equivalentes. Agora, nesse episódio especificamente, Lênio, acho que tem uma coisa muito grave. Você falou do comportamento de um jornalista da Globo News, mas alguns jornais também trataram esse episódio como troca de tiros que teria vitimado um petista e um bolsonarista, sendo que depois a Polícia Civil, inclusive, retificou a informação de que o autor do atentado teria morrido, né? Ele segue vivo. Agora, eu queria que você falasse, Lênio, porque, assim, da questão da figura da legítima defesa, porque quando se coloca esse tipo de título, né, troca de tiros, de novo, parece que existe uma equivalência entre os lados, e não existe, né? É mais uma manifestação dessa falsa simetria, Lênio? Quem diz que há troca de tiros e coloca em manchete comete um assassinato do direito. É um erro crasso, é má fé. É má fé. Ninguém que estudou, ninguém que saiba um pouco de direito, tem um pouco de razoabilidade, ou pelo menos liga para o seu amigo que é advogado, ou as grandes redações que devem ter advogados que fazem assessoria, ninguém que entenda um pouco disso confunde uma legítima defesa, que é quando alguém se defende de uma agressão atual ou iminente, com as armas que tem, que foi o caso específico, trocar isso por substituir isso por troca de tiros, má fé, desculpe aí, né? Quem diz que houve troca de tiros comete não apenas um erro, mas comete, para brincar um pouco com o direito, você tem um ato culposo e tem o ato doloso. Quem diz que houve troca de tiros, aí a questão é dolosa, né? Não pode fazer isso. Legítima defesa é uma coisa, um tiroteio, etc., como se os dois tivessem sido os protagonistas. Não, houve um protagonista, o outro se defendeu, tanto é que inclusive, nem morreu, né? Não morreu. Então, não pode ser assim, não está. Então, são pequenos detalhes que acabam formando a opinião pública, né? Você sabe, hoje, por exemplo, se fizermos uma enquete na rua, fizermos é bem provável que metade ou mais das pessoas não tenham clareza de que foi um assassinato. Eles não têm clareza disso. Por quê? Porque com tanto bombardeio de informações, e informações muitas falsas ou distorcidas,
se cria uma simples narrativa que não é o fato. Essa é a questão. E narrativas não substituem fatos. E esse tipo de narrativa também, infelizmente, é muito utilizado pela própria imprensa quando a gente tem, por exemplo, mortes decorrentes de operações policiais, né, que se fala em troca de tiros, sem se apurar se houve mesmo troca de tiros, ou uma Sim. pessoa foi ferida, acabou morrendo decorrência de uma bala perdida, e aí está lá, troca de tiros. Quando vai se verificar mesmo, se investigar, não houve, só houve tiros, na verdade, em geral, da própria autoridade policial. E Não esse tipo. existe bala perdida. Bala perdida é uma invenção que se fez. Ninguém consegue explicar tecnicamente o que é uma bala perdida. Isso é uma invenção. Eu queria que alguém me conceituasse o que é uma bala perdida. Bala perdida mata criança. Bala perdida de quê? 15 pessoas vão prender alguém, entendeu? Dão uns 80 tiros na pessoa e diz assim, troca de tiros resulta numa morte. Tem vários modos de você dar uma notícia, né? Eis a questão. Depende como você dá a notícia, não há mais nem a notícia, só há notícia sobre a notícia. E que contribui justamente para esse tipo de normalização. Agora, Lênio, o governo federal ele publicou de 2019 mais de 20 decretos e portarias flexibilizando o controle e o acesso a armas. Né? Nos últimos 3 anos, por conta desse tipo de iniciativa, a quantidade de licenças para usar armas no Brasil cresceu 325%. Inclusive, estudos já mostram que boa parte dessas armas, inclusive, vão parar nas mãos de organizações criminosas. Esse é outro ponto que também é importante ressaltar para prevenir episódios de violência política. Quer dizer, os especialistas, tanto especialista já falava que isso ia acontecer, que na verdade com a circulação de armas aumentando a violência também ia voltar a crescer. Esse é um ponto de atenção que precisa ser revertido. Esses decretos, essas portarias no novo governo precisam ser barradas, Lênio? Imediatamente. Em todos os lugares. Veja, você já se deu conta, e é muito simples isso. Veja quantas mortes acontecem por tiros na Espanha, ou na França, ou em Portugal, ou na Alemanha. Agora, faça a comparação disso com os Estados Unidos, em que em que existem armas espalhadas, que até as crianças fazem tiro ao alvo. E aí compare também com o Brasil. E aí, aqui é o caos, porque você acabou de dizer, aqui é a grande. Eu me lembro que há anos atrás, fui promotor de justiça há 28 anos, e uma das coisas que sempre nos preocupávamos, né, eu como promotor e o delegado de polícia, enfim, o delegado dava as entrevistas e dizia: as pessoas não devem ter arma em casa. Por quê? Porque eles não sabem usar. A primeira coisa que o bandido faz, o assaltante, ele pega e rouba a sua arma e depois usa contra outras pessoas. Mas isso é uma lei universal. Quanto mais armas as pessoas têm, mais essas armas também serão furtadas das pessoas que possuem armas, e mais gente que compra a arma, diz que foi roubado, vende e depois vai lá e compra outra. E essa história, então, acaba se multiplicando. E hoje, eu diria que é incontrolável isso. Nós já estamos num descontrole público com as armas que estão em circulação no Brasil.
E Lênio, na última conversa que a gente teve aqui, em que pese, né, essa omissão da justiça que você apontou, que acabou colaborando, né, para esse quadro de violência política que a gente tem, na ocasião você falou que o STF estava isolado na defesa da democracia, da Constituição, e que era preciso que o Legislativo se somasse a essa defesa. Mas isso não aconteceu. Não. Porque o Legislativo, o presidente tanto da Câmara quanto do Senado continuam ali caminhando juntos com o Executivo. Qual a responsabilidade do Legislativo, Lênio, não só nesse quadro de violência política, mas também nesse quadro de ataques à democracia e à Constituição? Hoje, a luta... A tensão política se estabelece de um lado o presidente da República, as Forças Armadas e o Parlamento contra, do outro lado, o Supremo Tribunal, principalmente no tocante à segurança das eleições. Então, o presidente usa como mote a questão, esse ponto das urnas eletrônicas, o Exército ameaça e diz que ele tem 3 pontos, etc., E o Exército diz estava quieto no meu canto, como não é verdade, porque o Exército nunca esteve no seu canto. Com o governo Bolsonaro, ele nunca esteve no canto, ele sempre esteve no meio. Te dá conta dessa geografia que ninguém faz? Há uma geopolítica nisso, né? O Exército diz, eu estava no cantinho. Não, querido, vocês estavam no meio. E sempre estiveram no meio dentro do governo Bolsonaro. Então, essa tensão toda que é criada deveria ser mediada pelo parlamento. Só que o parlamento, por questões de coalizão de interesses, etc., com emendas secretas, hoje isso está escancarado, hoje nós somos um péssimo exemplo para o mundo com relação a como não se deve fazer a distribuição pública de dinheiro com relação a esse dinheiro que é público, e nunca um deputado representa a população, ele não se adona de parcelas do orçamento e distribui para quem ele quer, pelo amor de Deus. Não é assim que se faz, e isso tudo é negociado, e nós criamos no Brasil agora mesmo uma emenda que transformou a nossa Constituição num ornitorrinco, num bicho que não se sabe o que é. Criou-se um estado de emergência artificial, enfiou-se na Constituição, uma absoluta vergonha, e eu não sei como será no futuro, como que Lira e Pacheco entrarão. Um dia eles não se reelegem. Então eu quero ver, particularmente, eu que sou uma figura mais ou menos pública, assim, que circulo, e Pacheco, por exemplo, é um advogado também. Um dia Pacheco não terá mandato, então ele terá, e não, a menos que ele seja ministro e outras coisas, mas ele terá que ir nos congressos um dia. É uma pessoa conhecida, afinal. Eu quero conversar, eu quero indagar, eu quero ver o que as pessoas vão dizer. E a sua biografia, ex-presidente do Senado? Aquela coisa, aquela CPI que não colocou, e tudo isso. Por que isto foi feito? Por que caçou a palavra assim? Por que fizeram sessões de 30 segundos? A história vai cobrar isso. Eu só espero que nesse filme todo, o Brasil não morra no final. Você sabe quando vai num filme assim, e a pessoa diz, não conta nada, não dê spoiler, o meu medo é que o spoiler é que o Brasil morra no final. A gente espera que isso não aconteça, Lênio. Lênio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Abraço a todos, bom dia. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Direito Constitucional titular da Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e da Universidade Estácio de Sá, Lênio Streck. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.